Você com certeza já deve ter pegou algum carregador, alguma coisa que tenha porta USB aí na sua vida e deve ter percebido que algumas delas têm cores diferentes. E sim, estou falando de cores. E aí a gente olha e fala, bom, essa cor que tá aqui é para deixar bonitinho, é para dar uma enfeitada, significa alguma coisa, e é sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo, então vem comigo. Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Olha, se não sou eu mais uma vez falando de assuntos que estão aonde? Lá mesmo, no canaltech.com.br. Essa é uma matéria que eu peguei lá do site, na realidade, e que eu dei uma diferenciada, porque lá especificava exatamente sobre a cor laranja, né? Do porquê, o que significava a cor laranja, a porta USB laranja. E aí meio que eu vi que na realidade essa é uma dúvida geral da galera que não sabe, por exemplo, que existem portas USB de cores diferentes e que essas portas na realidade significam, né? Demonstram algumas coisas. Mas como isso não é uma regra para todos os casos, que nem eu falei, eu acho que vale trazer esse vídeo até também para elucidar essa questão aqui para vocês. Mas já que a gente vai falar de USB, eu acho que é interessante a gente pelo menos dar um contexto aí pra galera, partindo do princípio que é sempre bom conversar do início, né? Eu parto pelo menos, eu acho na minha opinião que é assim que faz sentido, mas quando a gente fala de USB, a gente tá falando da sigla de Universal Serial Bus. E o USB nada mais é do que um padrão utilizado para transferir arquivos, na realidade para conectar dois dispositivos, para fazer essa conexão entre dois dispositivos. Então imagina o seguinte, às vezes você quer ligar o seu celular para transferir arquivo, por exemplo, ou você precisa carregar, então ele também serve para passar energia, você quer transferir arquivo, você quer fazer uma série de coisas através do USB, você vai conseguir porque ele possibilita essa conexão e é de fato um padrão muito utilizado. Eu acho que você pode ser, sei lá, a pessoa que não tem contato nenhum com tech e você com toda certeza na sua vida já viu uma porta USB, seja USB do tipo A, B, C, micro, mini, a gente tem aqui com certeza absoluta de que você já encostou em alguma delas, já viu alguma delas. E como eu já disse, existem todos os conectores diferentes entre as versões de USB. Quando a gente fala da USB do tipo A, vocês estão falando daquela USB que é a mais clássica de todas, que é a que você normalmente encontra em pendrive, é a que normalmente você encontra também mais comumente em carregador de celular. Hoje pode ser que ainda o USB-C tenha tomado um pouco esse espaço, mas até não muito tempo atrás, meio que o USB-A era para tudo. Todos os lugares que você ia pegar qualquer dispositivo que fosse USB, na maioria dos casos era USB-A, que é esse padrão aqui que vocês já conhecem, que tá batido. Já o USB tipo B, USB-B, se você preferir chamar dessa forma, ele normalmente é utilizado para conectar impressora, então é um padrão que não é muito visto, ainda mais considerando que impressora não é o tipo de coisa que todo mundo tem em casa. Se eu pudesse te dar um conselho, falaria para você ter uma impressora na sua casa, é prático, gente, é legal. Às vezes a gente esquece que precisa imprimir alguma coisa, às vezes você quer fazer um negócio, pô, você não tem impressora em casa, às vezes é domingo, você tem que achar uma papelaria, um lugar, tá fechado, aí tem que esperar a segunda. Eu vou ser honesta que eu sou adepta da impressora, tenho uma impressora lá em casa que é muito útil e é provavelmente nela que você ia ver esse padrão de USB aqui. Já o USB-C é um padrão mais recente de USB, que é o mesmo, por exemplo, da porta deste meu celular. Breno, você sabe dizer se os nossos telespectadores conseguem ver a porta USB-C aqui do meu celular para eles darem uma olhadinha? Mas sim, galera, essa daqui agora é a porta USB que você vê em boa parte dos dispositivos mais novos, mais recentes. Então, no meu caso aqui, eu estou com o S25 Ultra, eu tenho, por exemplo, porta USB no meu notebook, meu carregador também do S25 Ultra que veio na caixa é USB-C, então o USB-C já é um padrão mais recente, que nem eu falei, que você vai também encontrar normalmente em dispositivos mais novos. E a gente não poderia deixar de falar deles, que apesar de esquecidos, da galera às vezes nem lembrar que eles existem, mas eles existem, que é o USB micro USB no caso, e o USB mini, que é a mini USB. Tanto o micro quanto o mini USB, eles não são tão utilizados assim. Na realidade, o micro a gente vê bem mais do que o mini USB. Mini USB, eu acho que, sei lá, se eu devo ter visto umas 3 vezes na vida, acho que eu vi, juro, eu não lembro muito de mini USB na minha vida, mas eu lembro muito de micro USB. Só pra vocês terem uma ideia, eu tenho um espelho que eu uso aqui às vezes pra me maquiar no Canaltech, e aí é um espelho que eu deixo na minha mesa e ele é um espelho que tem luz, sabe? Ele tem aquela faixa de LED ao redor do espelho e pra carregar ele, adivinha? Padrão micro USB. Então por isso que eu falo, é um padrão mais utilizado. Então basicamente quando a gente fala de USB, a gente tem todas essas questões. Além de ser um padrão utilizado para conexão entre dois dispositivos, a gente tem padrão USB A, B, C, micro e mini USB. É bastante coisa, eu sei, mas tenho certeza que o pessoal da edição já ilustrou
ilustrou pra vocês entenderem o que é cada um. Só que quando a gente fala de USB, o USB, galera, é um padrão antigaço. Tanto é que o USB eu lembro desde que eu era criança. Eu já estou com 32, vou fazer 33 anos. Eu lembro ali que em torno de 98, 2000, a gente já tinha bastante dispositivo que utilizava de USB. Eu lembro pelo menos de eu ser bem novinha, tá ali na faixa dos 10, 12 anos e já ter pra caramba USB, quer dizer, um pouco antes, mas já ter pra caramba essa parte de USB do tipo A, que era mais comum e era a única que tinha na época. Então, de fato, ele é um padrão anti-gás. E qual que é o problema? Nessa evolução toda, pensando que já é um padrão antigo, ele foi melhorando velocidade, foi melhorando a questão também do formato. Hoje a gente tem USB tipo C, tudo isso. Só que aí, o que acabava acontecendo? Meio que todos eles ficavam iguais. E acho que meio que não era objetivo, né? Você concorda? Você queria poder olhar uma porta USB e falar, essa aqui é USB 1.0, essa é USB 2.0, essa aqui é a 3.1 geração, sabe? Você queria ter mais ou menos uma noção do que era, e o que eles fizeram para isso? Acabaram colocando essa parte de cores para poder diferenciar essas versões e essas gerações dos USB. E como eu não decoro, porque pelo amor de Deus é muita informação, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Porta USB branca, que é a porta USB a primeiraça, que a gente tinha lá 200 milhões de anos atrás, coisa assim dos primórdios da internet. Falo internet porque, querendo ou não, eu sei que existem muitas coisas antes disso, mas vocês entenderam. A gente tinha a porta USB na cor branca, que era desse jeitinho que vocês estão vendo, super simples, a porta USB, aquele conectorzinho na parte branca, que era o USB 1.0 ou 1.1. Então a gente tá falando da primeira geração de USB mesmo, e a velocidade máxima dele era de 12 megabits por segundo. Sim, 12 megabits, você acredita? Menino, faz tempo, hein? Aí veio a cor preta com USB 2.0, que a única coisa que mudou mesmo foi de branco para preto, nada muito diferente, mas não só isso, também mudou a velocidade, que a partir daí já atingia a velocidade de até 480 megabits por segundo. Também, que nem eu falei, de 12 para 480 tem uma baita de uma evolução. Aí a gente tem o USB 3.0 e 3.1, que ficava na cor azul, exatamente como vocês estão vendo aí, atingia a velocidade de até 5 gigabits por segundo. E o legal é que tinha um outro azul, que esse daí era esse azul um pouquinho mais claro, e aí tinha o azul petróleo, que era o USB 3.1, mas aí no caso, quando a gente tava falando do azul, era o USB 3.1 de primeira geração. Aí já no azul petróleo ficou o USB 3.1 da segunda geração, então tinha diferença sim. Além da velocidade que aumentava de 5 gigabits para 10 gigabits, então de fato dobrava, era bem melhor. E aí a gente tem porta agora vermelha e amarela, que aí vai variar a velocidade conforme a versão. Tem também laranja, que vai variar a velocidade conforme a versão, e tem o USB-C, que eu já vi o USB-C colorida, que significa uma coisa, e o USB que não significa nada. Só que qual que é o problema quando a gente fala das cores em relação ao USB? Até ali na parte do USB, ali do 3.1 Gen 2, até ali no azul petróleo, você conseguia entender mais ou menos o que estava acontecendo quando a gente falava das portas USB. Você batia o olho e você falava, é o 3. Legal. Você conseguia saber qual que era só de bater o olho, principalmente para quem, às vezes, sei lá, tem placa-mãe, né, que tem muita porta USB, às vezes você precisava conectar alguma coisa, eu sabia, tipo, de bate-pronto olhar, essa daqui é essa daqui é... Então eu já me achava, sabe? Eu conseguia me encontrar mais fácil. Só que aí o problema, galera, foi quando foi do vermelho pra cima. Porque aí começou vermelho, amarelo, tem porta USB roxa, pra vocês terem ideia, porta USB verde, o negócio acabou virando uma salada de frutas que no final de tudo começou até de um jeito bacana lá, mas hoje já não funciona mais assim. E não funciona mais porque, infelizmente, não necessariamente uma porta USB colorida, a cor dela de fato vai significar o que tá acontecendo, que aquela ali é de fato a versão que ela tá te entregando ou não. Vou pegar, por exemplo, a própria matéria do Canaltech, que foi o Vinícius que escreveu, ele tem inclusive aqui, ó. Não há um padrão definido, o título da matéria era porta USB laranja, saiba o que a cor significa. E aí ele coloca: não há um padrão definido para indicar o que exatamente significa a porta laranja, mas é provavelmente alguma das seguintes opções. Ou seja, você ia ter que pegar essa porta USB, olhar, né, o conector USB, laranja. Será que é o quê? Será que é uma porta USB 3.0? Uma porta Always On? Uma porta de maior valor? Não sei, vou ter que olhar. Então esse que se tornou o problema. Além de tudo, tem algumas marcas, galera, que simplesmente colorem as portas USB porque elas acham bonitinho. Se a gente pegar a Razer, sim, periférico Razer Gamer, pra galera aí que é gamer, tá um pouco mais ligada. Não sei se vocês sabem, mas a Razer, ela tem uma cor patenteada que é o verde Razer. Sim, o verde Razer, e eles utilizam esse verde Razer em alguns conectores, algumas coisas USB. Eu vou pegar um teclado da Razer que tem lá em casa, eu acho que a gente ainda
ainda tem, que era do Adriano, que vocês vão ver que a porta é verde. Sim, ela é verde, mas na realidade, mano, então ela é verde porque ela é de maior velocidade? Ela é verde porque não, ela é verde porque a Razer decidiu pintar de verde. Só isso mesmo, é uma porta USB 2.0 normal, mas eles acharam, vamos pintar aqui de verde que tá tudo bonito. Então sim, galera, essa questão do USB, das cores das portas USB começou bacana, mas não terminou tão bacana assim, porque agora, que nem eu falei, virou uma salada de frutas que você não sabe mais o que é cada coisa, o que cada cor indica em cada um desses conectores, infelizmente. Pô, Amanda, bacana, legal, mas e aí, o que eu faço agora para saber qual que é a versão que eu tô colocando no USB? Principalmente quando às vezes a gente fala de periférico, tem periférico que não aceita, por exemplo, às vezes ser conectado em USB 3.0, ele não comporta muito bem, né? Não lida muito bem com isso. E aí, o que eu faço neste caso? Meu querido, minha querida, você vai precisar sim olhar o manual, não vai ter muito pra onde correr. Comprou um carregador? Dá uma olhadinha no manual do carregador, qual que é a versão USB. Comprei uma placa-mãe ali que tem trocentas portas USB, não sei o que é cada coisa. Infelizmente vai ter que dar uma olhadinha assim. Amanda, eu comprei um USB, um carregador que tem USB-C. Eu, por exemplo, tenho um carregador da Baseus, USB-C, que também agora tá pintado ali de laranja. Não sei se é porque é mais rápido, não sei se é porque a Baseus decidiu pintar, então infelizmente, tá, galera, não há. Eu falo que ali até o azul petróleo tinha um padrão, agora não tem mais. Como eu falei, tem até porta roxa. Tem, por exemplo, o verde que eu falei da Razer, tem, se eu não me engano, a Qualcomm, por conta do carregadores, às vezes ela coloca também a cor verde. Virou uma bagunça, vai ter que dar uma olhada se quiser saber qual que é a tecnologia direitinho, qual que é a versão, desculpa, direitinho, pra você não se confundir, saber se vai dar certo conectar e todas as questões que você já sabe. Outro detalhe também importante, beleza, Amanda, mas e se eu conectar um negócio que ele só falou que era só pra conectar numa porta USB 2.0 e eu conectar numa porta 3.2 geração? Não tem problema, não vai acontecer nada de ruim com o seu dispositivo no sentido dele quebrar, dele queimar, não, isso não vai rolar. A única coisa pode ser, por exemplo, eu vou pegar meu exemplo de mouse. Eu tenho um mouse meu que é da Logitech e lá no manual falava que era para não conectar ele em portas USB tipo 3.0, que era para conectar em uma porta 2.0 porque ela se comportava melhor, tal, que às vezes alguns usuários poderiam experienciar algumas coisas não tão bacanas às vezes na resposta do mouse e tal, mas não quer dizer que isso vai quebrar, que vai queimar, que vai... Não, pode ser que você tenha às vezes um comportamento que não era esperado, mas isso aí basta você trocar a porta e tá tudo certo. Então fique tranquilo que, por um acaso, se você conectar um USB que, nossa, mas eu conectei o negócio, agora eu vou ter que ficar bitolado na minha cabeça onde eu conecto, não vai precisar. Fique tranquilo nessa parte. O máximo que vai acontecer vai ser você trocar de porta, mas vai tudo funcionar. Mas é isso, espero ter matado aí a dúvida de vocês, ter esclarecido essa parte, porque, que nem eu falei, é bacana saber, mas é bom também saber que nem sempre é uma regra. E aí a gente fica feito barata tonta olhando o negócio e não sabe, agora você já tá craque e tá sabendo de tudo. No mais, eu sou a Amanda Abreu, esse é o Canal Tech, se inscreve se você não for inscrito, deixa seu like e eu, com toda certeza, vou ficando por aqui. Um beijo, queijo e até a próxima.